O Filho de Deus, que estreia amanhã no Brasil, em 400 salas. A gente olha para o trailer, a gente já se emociona vendo um pedacinho do filme, né? Para você já ter ideia e você ter esse prazer, esse gosto de, nessa Semana Santa, acompanhar esse filme, então, O Filho de Deus. Me parece, né, Rogério, que o ator é português e foi difícil encontrar o ator, então, para fazer Jesus? Foi o Diogo Morgado, foi muito elogiado nos Estados Unidos. O filme foi lançado primeiro nos Estados Unidos e aqui na América Latina está sendo lançado primeiramente no Brasil. E ele colheu o Diogo colheu muitos elogios lá. E posso contar rapidinho como é que foi a busca dele? Sim. É assim, os produtores, são dois produtores, como eu disse, um é o Mark Burnett, que é um sujeito extremamente bem sucedido na televisão americana, e a outra é a atriz Roma Downey, que acabou acumulando o papel de Maria no filme. Ela produtora é também Maria. Ela relutou um pouquinho, porque é muita função, né, na produção, mas aí ela acabou cedendo e ela faz a Maria, faz muito bem. E eles estavam já com a equipe no Marrocos, as locações são marroquinas, né? E eles não tinham ainda definido o ator que faria o papel de Jesus. E ela disparou um e-mail para uns conhecidos, esse pessoal é muito, né, bem enfronhado, e a linha de assunto do e-mail em inglês era Looking for Jesus, procurando por Jesus. E, curiosamente, uma pessoa que trabalhava no hotel, lá onde estavam sendo iniciadas as locações, indicou, havia visto um trabalho do Diogo Morgado na televisão americana, indicou o Diogo, a Roma Downey e o Mark Burnett viajaram para Los Angeles, encontraram o Diogo e aí... Como você diz, deu liga. Deu liga, bateu o olho e ele é português, que nós vimos uma versão dublada. Aliás, é bom lembrar, o filme tem cópias dubladas e cópias legendadas. Sim. E a gente não consegue, obviamente, na dublagem perceber, mas ele não tem sotaque algum, né? O inglês dele é perfeito, foi muito elogiado também por isso. Então foi uma feliz resolução, né, para um filme que tem também outras curiosidades, né? Assim, tem umas coisas muito engraçadas que aconteceram na produção. Você tem alguma assim que você lembra para contar? Parece que tem um negócio das cobras, né? Isso daí que apareceram do nada. Como é que foi isso? Eles estavam... Aliás, uma pergunta minha, crucificação ou crucifixão? Como é? Crucifixão de crucifixão. Cristo. Né? Então, eles estavam na sequência da crucifixão de Cristo, né? Com as cruzes, era um morro, um monte, né? E pedras tal, e de repente começaram a surgir cobras na locação. E não era muito comum, quer dizer, é comum assim remover uma cobra, duas cobras, eles estão ao relento, né? Onde tem pedras, né? Exatamente, elas se alojam do sol, ficam embaixo das pedras e surgiram cerca de 40 cobras. Já é um sinal, né? É um sinal, e obviamente a sequência toda ela é muito emotiva, né? Ela é muito intensa. O próprio Diogo, ele ficou na posição, né? Ficou numa cruz, obviamente apoiado, né? Sim. Mas mesmo assim é uma posição muito complicada, porque tem a questão de respiração e tudo mais. Então, ele padeceu bastante. Enfim, é algo que, assim, você consegue ver isso na tela. Você vê que o pessoal realmente está emocionado, está envolvido na cena. Isso aí das serpentes lembra o Antigo Testamento. Moisés estava lá no deserto, né? E o povo foi atacado por serpentes. E aí Deus falou, olha, você vai fazer uma serpente de bronze, colocar numa haste, e quem olhar para essa serpente de bronze e tiver sido picado por uma serpente, vai ser curado. Então já é um sinal da crucifixão de Jesus, né? Então tem muito aí um simbolismo e um sinal, né, realmente. Mas sabe, eu já estava pensando aqui, né, Jesus, a gente está em 2014, né, ele veio ao mundo há 2014 anos atrás, é uma história de mais de 2000 anos, como que é uma história sempre presente, né? Retratada várias vezes e algo que está sempre é novo, sempre atual. Por que, na sua opinião, como crítico e como Jesus, ele fascina tanto e as pessoas sempre tentam, mais uma vez, retratar a sua história, a sua vida? A gente já viu várias vezes, é claro, cada um com a sua linguagem, claro. Mas por que Cristo, assim, é tão... tão gente... trabalhado, né? Tão... analisando friamente, tá? Eu estou me colocando do ponto de vista da indústria de cinema hollywoodiana, que obviamente busca lucro. Eles fazem a arte, mas eles fazem dinheiro também. E eles adaptam muitos livros, né, para o cinema, casos como Harry Potter, coisas assim.
E eles encaram, né? É um livro, é um best-seller, né? A Sim. Bíblia é um É o best-seller. livro mais vendido sempre na história, né? Exatamente. E por mais que a história de Jesus seja contada, eu lembro de produções nos anos 60, né? Eu lembro de produções especificamente sobre a vida de Jesus nos anos 60, eu lembro de produções nos anos 50 que resvalavam na história de Jesus. Então, o determinado personagem cruzava o caminho de Jesus e, a partir daquele momento, ele tinha outra postura, outra conduta, né? Caso de Ben-Hur, Demétrios, o gladiador, que teve a sequência do filme O Manto Sagrado e tal. Então, é uma história, como eu disse, por mais que todo mundo conheça o começo, o meio e o fim dela, e eu estou falando, né, o último filme foi em 2004, há 10 anos. Foi a Paixão? Foi A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Eu me lembro que eu assisti esse filme, no final, a única vez que eu fui ao cinema e todo mundo saiu em silêncio. Então, foi uma reação coisa assim, um choque muito grande. Houve uma pré-estreia para uns convidados dessa empresa, da Diamond Filmes, né, recentemente, e eu tive a oportunidade de conversar com uma das pessoas que estiveram nessa sessão, e a pessoa falou que ficou sentada, acabou, né, vieram os créditos, o letreiro todo, né, e a pessoa ficou sentada, refletindo, impactada. Né? Mas eu acho que é o casamento feliz de uma história que pega, que fala ao sentimento, à emoção. E o jeito que ela foi feita. E a arte, como o senhor falou, que é a arte em si, né? Assim, então é o uso da câmera, os amigos aqui, né, sabem melhor do que ninguém quando usar uma câmera fechada, quando usar uma câmera aberta. A interpretação da pessoa, né? Que é uma captar, coisa incrível. Tem essa cena final que acho que é o Caifás que pergunta... Você é o Filho de Deus? Você é o Filho de Deus? Existe um big close, né, nos olhos, né? O Diogo Morgado levanta os olhos de uma velocidade muito específica. Aquela ali, aquela responde. cena, né? Exatamente, muito bem. Ele fala, eu sou, né? E aí aquilo tem um impacto, né? E por exemplo, eu gosto de destacar, passou uma sequência do Judas, a gente sabe a função né, do Judas nessa história toda. E quando retrata Judas, assim, o ambiente fica grande, e Judas fica pequeno. Sim. Então, é um recurso de linguagem, assim como a trilha sonora é um recurso, mas que, juntando uma coisa a outra, transforma tudo num grande espetáculo. Detalhes, né, que são importantíssimos para a gente... Claro, com certeza. Como é que é? A gente precisa andar 1 centímetro para percorrer 1 metro. Então, no pequeno detalhe, a gente consegue a jornada toda. Rogério, obrigado por sua presença aqui no Obrigado, programa mais uma vez. Gente, lembrando, eu tenho aqui em minhas mãos 5 convites que nós ganhamos para fazermos o sorteio. Daqui a pouco o Luiz Felipe mostra de novo. Olha, 5 convites. Você que está me acompanhando em todo o Brasil, 400 salas estarão exibindo o Filho de Deus a partir de amanhã, quinta-feira santa. Então, se você ganhar o convite, a gente vai enviar para você e aí você vai poder assistir o filme como um presente do Você Pode Ser Feliz, do Rogério, da divulgação do filme. Então, não deixe de telefonar e no último bloco eu vou fazer, então, o sorteio para todos vocês. Rogério, obrigado por sua presença. Eu quero lhe dar um presente. A nossa Lili, nossa diretora, mandou fazer isso. Eu tenho aqui uma revista, que é a revista Brasil Cristão, aqui da nossa casa, que está falando da ressurreição de Jesus, né? Então, um presente para você. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado, e que esse filme seja um sucesso, com certeza vai ser. Será. Obrigado pela sua participação aqui e pelo seu carinho. Gente, eu vou fazer um rápido intervalo, volto daqui a pouco com o nosso programa mais uma vez. Estou aguardando a sua ligação. 19 3871 9620 ou o e-mail serfeliz@rs21.com.br. Olha quanta gente já ligou. Está faltando o seu pedido perto de Jesus. Eu vou para o intervalo, volto já já com mais programa para você.